Senador Fernando Bezerra, a sua defesa é a defesa do princípio republicano da rotatividade do poder. A reeleição veio eivada de um vício definitivo que foi o vício do oportunismo eleitoral. A senadora Ana Amélia levanta com propriedade o caso, por exemplo, de um governador que pode disputar a sua própria reeleição, mas que, se quiser ser candidato a vereador do município, tem que se desincompatibilizar. São absurdos completos. É evidente que, em alguns casos, a reeleição traz algum sucesso, alguma coisa positiva para a administração pública. Mas essa exceção não é a regra. E nós temos que trabalhar com a regra. A reeleição faz com que um governante medíocre manipule milhares de cargos em comissão e somas absurdas de propaganda eleitoral. Então, nós temos que remover. Por outro lado, a sua tese de ampliação do mandato é apropriada, porque o mandato de 4 anos é um mandato pobre para a realização de um programa de governo no Brasil. Eu quero levantar um outro aspecto da mesma essência, que é a PEC aprovada na Câmara Federal do fim da aposentadoria compulsória de ministros dos tribunais superiores e de funcionários públicos em geral. É outra espécie de loucura, porque ela eterniza o mandato. É claro que as soluções e a evolução da medicina hoje fazem com que um homem de 70 anos não seja um inútil. Muito pelo contrário, pode ter, em via de regra, acumulado conhecimentos que outras pessoas mais jovens não terão. Mas o caminho para isso seria dado, por exemplo, por uma PEC que eu introduzi na Comissão de Constituição e Justiça e que foi derrotada na minha ausência por um parecer do nosso eterno relator Romero Jucá, que é o relator de tudo que tem aqui no Senado. Vossa Excelência está chegando agora, mas vai verificar que ele tem o monopólio das relatorias. E na minha ausência foi derrubada. Ela repetia o sistema alemão, por exemplo. Não se estabelece mais a estupidez da aposentadoria compulsória, mas ministros do Supremo Tribunal, e eu me referia naquela ocasião especificamente ao Supremo, têm mandato. E eu sugeria um mandato de 8 anos, enquanto na Alemanha, por exemplo, é um mandato de 12 anos. Esta PEC foi votada hoje, não na Câmara, não sem razão, porque daria ao PT e à presidente Dilma a possibilidade de indicar quase que a totalidade dos ministros do Supremo. Mas este é um casuísmo, nós temos que pensar numa solução geral. A minha proposta proibia que um determinado presidente nomeasse mais do que um número restrito de ministros do Supremo Tribunal. Nós temos que pensar nisso também. E eu espero, e por isso estou pedindo esse à parte, que a presidenta Dilma vete a emenda da bengala, a emenda que elimina a aposentadoria compulsória, enquanto ela não vier acompanhada do mandato fixado para cada ministro. Obrigado pela parte. Agradeço, senador.